e atentar a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, Senhor, nós te adoramos em espírito e em verdade e queremos, Pai, ouvir a tua voz, ouvir tua mensagem em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Fale com a sua igreja, fale com cada pessoa aqui presente nesta noite. Meu Pai, nós precisamos ouvir tua voz, precisamos ser guiados, ó Pai, pelo teu Espírito, pelo teu Evangelho. Então, meu Deus, que nesse momento todos venham se desprender de tudo aquilo que possa impedir, Pai, do teu Espírito agir dentro de nós, em nossos corações, em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Boa noite. Pode sentar, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Tudo bem com os irmãos? Estão todos bem? Que bom. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. A parábola dos lavradores maus. Dos maus lavradores. Lavrador é aquele que cuida da terra. Jesus usou muita parábola. Parábola sempre foi um método que Jesus utilizava, irmãos, e utilizou para poder trazer ao conhecimento nosso questões espirituais. Então a Bíblia diz que todo o ensino de Cristo, ele foi através de parábolas. Então parábolas eram exemplos e é uma analogia, né? São exemplos dados ou histórias contadas, mas que tem um sentido espiritual, né? Então, às vezes eu já vi pessoas falando: Jesus ali foi uma parábola, então aquilo ali não é sério, não era aquilo que Jesus queria dizer. Irmãos, se está na Bíblia, irmãos, está lá no Novo Testamento, sabe, de Mateus até o Apocalipse, não tem como correr, queridos. Não importa se foi parábola, se não foi Jesus falando. Então é a verdade de Deus, amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 12, versículo 1, diz assim, ó: e começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Primeiro ponto aqui, irmãos, esse senhor que cuidou, que edificou, que cuidou daquele campo, daquele pedaço de terra, ele é Jesus, né? Então o Senhor, ele nos deu uma vida. Nós podemos considerar aqui que essa terra que foi cuidada representa a nossa vida. Então o Senhor teve todo um cuidado para com cada um de nós. Então ele nos deu uma vida e ele nos entregou alguns princípios que nós devemos cumprir. E ele disse: olha, vocês vão viver a vida aí dentro desses princípios e eu breve voltarei. Só que quando voltar, eu vou querer os frutos que vocês deram na vida de vocês, aqui no campo, né? Então, eu deixei na mão de alguns lavradores. Quando eu voltar, eu quero saber cadê os frutos, porque eu não vou deixar a terra para vocês serem, por exemplo, preguiçosos, para vocês não cuidarem daquilo que eu estou dando. Irmãos, o Senhor nos deu uma vida e Ele vai cobrar os frutos. Então nós temos que entender isso. E a Bíblia diz que toda a humanidade vai prestar conta ao Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Então não tem como se esconder. Mas esse aqui, olha, foi um grande presidente da República. Esse aqui foi um grande artista. Esse aqui foi um grande atleta. Todos prestarão conta diante do Senhor, irmãos. Há um só Deus, há um só Senhor. Diante dele todos se dobrarão, quer seja cristão, quer seja um ateu, quer seja qualquer um que for, ele vai prestar conta ao Senhor.
Isso é uma verdade. Aí diz aqui, versículo 2: E chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Então olha só, é o que a gente acabou de falar. O fruto, o Senhor vai requerer, Ele vai cobrar mais cedo ou mais tarde. E quais são os frutos, irmãos? Temos vários frutos que nós temos que dar, mas vamos nos apegar aqui à questão de servir ao Senhor, né? Então nós temos que servir a Deus, nós temos que andar com o Senhor e nós temos que ficar firme, irmãos. Esse é o fruto principal, né? É a fé que nós temos que ter no Senhor. Então de nada adianta a pessoa, vir por um tempo para a igreja, por um tempo gostar das coisas de Deus e depois ela desistir, irmãos. Não adianta nada. Não adianta ter um tempo com Deus, né? Não adianta ter, vamos dizer assim, um namoro com Deus. Porque o namoro, né, irmãos, ele pode durar um tempinho, mas ele pode acabar também. Então, o que o Senhor tem com a sua igreja, irmãos, é a questão do casamento, né? O Senhor, a Bíblia diz que Jesus, Ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja. E nós temos que entender que nós temos que estar prontos para nos entregar ao Senhor. Então esses são os frutos que nós temos que dar. Além dos frutos de arrependimento, além dos frutos de perdão, nós temos que tanto receber perdão como dar o perdão. E a questão do perdão, irmãos, é uma coisa muito complicada hoje. Sabe por quê? Não é fácil perdoar uma pessoa, né? Não é fácil perdoar uma pessoa que te ofendeu, uma pessoa que te chateou, que te entristeceu. É difícil perdoar. E o papel do perdão, irmãos, fica para os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, eles vão buscar no Senhor, né, a forma de perdoar. Porque a verdade, irmãos, que você pode até dizer que você é uma pessoa boa, você pode até pensar isso, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que perdoa, mas a hora que alguém te ofender de verdade, é aí que você vai ver se realmente você é isso aí. Eu espero que realmente você seja essa pessoa boa, mas nunca se esqueça que Jesus disse, né, bom é Deus. Então nós, irmãos, se nós analisarmos dentro de nós, nós veremos que nós não somos tão perfeitos como nós achamos, nós não somos tão bons como nós achamos. Nós carecemos da misericórdia de Deus, irmãos. Nós precisamos do perdão e da misericórdia do nosso Senhor Jesus para que possamos alcançar a salvação, irmãos. Porque através da nossa bondade não haverá salvação. Através daquilo que nós pensamos, através das nossas atitudes, talvez, não vai ser o suficiente para alcançarmos a salvação. Apesar que eu creio que todos aqui têm boas atitudes. Por exemplo, estar na igreja hoje é uma grande atitude diante de Deus. Mas o que vai nos salvar verdadeiramente, no final das contas, no final de tudo, irmãos, é a morte de Jesus e o perdão dele em nossas vidas. É isso que nos salva. Então não é a minha atitude, não é as minhas obras, né? Claro que eu tenho boas atitudes, claro que eu tenho boas obras, assim como os irmãos, mas o que vai nos salvar é o sangue de Jesus. É isso, porque as minhas boas obras não é o suficiente para me salvar, pode ter certeza disso. Amém? O único que pode nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Ele morreu na cruz, irmãos, para garantir a nossa salvação, a salvação de todos aqueles que andam com Ele. E nós temos que dar os frutos, né? Nós temos que dar os frutos. Versículo 3, mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Então a Bíblia diz que veio um homem para cobrar os frutos. Falou, olha, vocês estão devendo os frutos para o meu Senhor e é a hora de pagar, cadê os frutos? Aí os homens olharam para aquele outro homem e falaram assim, vamos mandar ele embora, vamos bater nele, vamos dar uma surra nele, que seja, e vamos mandar ele embora com as mãos vazias. Que fruto que nada? A gente trabalhou aqui, a gente plantou, a gente cuidou de tudo, e agora a gente vai dar o quê? Os frutos? Então, tá? Isso aí não está certo não. Continuando aqui, versículo 4, e tornou a enviar-lhes outro servo, mas eles apedrejando, olha só, ficou mais grave ainda, né? Mas eles apedrejando o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo afrontado. Então olha só, irmãos,
aqueles homens que haviam trabalhado na vinha, eles estavam irredutíveis, né? Eles não estavam dispostos a entregar para o Senhor o que lhe era de direito, que eram os frutos. Então olha só, veio o primeiro, eles mandaram ele embora sem nada. Veio o segundo, eles bateram nele, feriram ele, mandaram ele embora. Então olha só, aqueles que haviam trabalhado na vinha, eles não estavam de acordo, eles não achavam de direito o Senhor requerer os seus frutos. Mas eles não entendiam o seguinte, irmãos, que aquela terra não era deles, era do Senhor. Era do Senhor. E aí que está a questão da humanidade hoje. A humanidade não aceita, irmãos, dar os frutos para Jesus. A humanidade não aceita. Eles falam, não, mas a vida é minha, não, mas o trabalho é meu, eu faço o que eu quero e agora eu tenho que dar os frutos. Quer dizer, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que me converter, eu tenho que me batizar, eu tenho que ficar firme com Jesus. Não, eu não concordo com isso. Aí na hora que você vai pregar uma palavra para essas pessoas aqui, elas fazem o quê? Elas nos agridem, elas rejeitam o evangelho, pois é isso que está acontecendo no mundo hoje, uma rejeição da palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, eu nunca vi tanta rejeição ao Senhor. As pessoas querem mudar a Bíblia, querem mudar o evangelho, elas não aceitam com muitos versículos bíblicos, e elas querem a todo custo o quê? Ferir aqueles que são enviados de Deus. Eles querem ferir a palavra, eles querem ferir, né, os enviados de Cristo, e eles não aceitam dar os frutos. Agora eu pergunto, você acha, irmão, que Deus vê como essa situação? Você acha que Deus olha e fala, já que eles não querem dar os frutos, nós não podemos fazer nada? Não é assim, irmãos. Deus não age dessa forma. Deus, ele vai cobrar o que lhe é de direito. Os frutos serão dados, terão que ser devolvidos. E se não houver o fruto? Se não houver o fruto, irmãos, o Senhor rejeitará aquela vida. A Bíblia diz que quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, Ele vai pedir o quê? Os frutos que estão em nossas mãos. Nós prestaremos conta diante do Senhor. Prestaremos conta. E a humanidade foge disso, né? Eles não querem aceitar isso, mas é uma verdade, irmãos. Não tem para onde correr. É duro ouvir algumas palavras. O que nós procuramos nos dias de hoje são palavras que nos confortem, né? Não, eu quero uma igreja que não fique apontando pecado, que não fique corrigindo ninguém. Eu quero uma igreja que só alimenta o meu ego, que só me traz alegria. Isso não existe, irmãos, porque o evangelho é cruz, o evangelho é renúncia. É isso que nós temos que entender. E as pessoas, elas não querem, as pessoas não sabem lidar com palavras duras, irmãos. Sabe, hoje no Brasil, a gente percebe isso. A gente percebe que para um pregador, para uma igreja ter sucesso, ela tem que buscar estratégias e meios, isso que eu falo é uma verdade, meios para poder agradar os seus membros, a membresia. Porque se não agradar, eles têm opções, diversas opções no Brasil. Eles vão procurar o que lhe agrada. Agora, você acha que Deus, irmãos, isso agrada a Deus? Deixar de pregar uma verdade, o evangelho nu e cru, como ele tem que ser pregado, para agradar as vidas? Quer dizer, irmãos, você vem lá do mundo, aí você vem para a igreja, você precisa de salvação, aí você vem aqui para ser agradado, porque senão você não aceita, se não for para te agradar. Isso não está certo, irmãos. O que salva uma pessoa não é agradar ela, o que salva uma pessoa é a conversão dela em Jesus, é a conversão. E outra coisa, aí a pessoa, ela acha que Deus, quer dizer, Deus, ele necessita da pessoa, Deus, ele precisa. Não, olha, Deus precisa de mim. Irmãos, cuidado para você não se achar muito grande diante de Deus. Quer dizer, será que Deus precisa tanto de mim assim, irmãos? Será que não somos nós que precisamos dele? Será que nós não somos pequeninos diante dele e carecemos da misericórdia e da graça do Senhor? É isso, irmãos. Nós precisamos de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, não é porque Deus precisa de nós, não. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Deus, irmãos. Essa é uma verdade. Eu estou aqui porque eu preciso de Deus, irmãos. Eu necessito de Deus. E isso é uma verdade.
Então, eu tenho que me preparar para entregar os frutos para o Senhor. Você deve se preparar para entregar os frutos, porque olha só, chegou o dia de prestar as contas aqui. Chegou um e falou: olha, eu vim enviado do meu Senhor, Ele quer os frutos. O que vocês fizeram com a terra? O que vocês plantaram? Cadê o valor que vocês conquistaram na terra dele? Ora, chegará um dia que o Senhor, Ele vai nos perguntar: o que você fez com a terra? O que você fez com a terra que eu te dei? Com a vida que eu te dei? Agora eu quero os frutos. Não, Senhor, aí muitos vão dizer: eu não tive tempo. Porque hoje é isso que nós vivemos, uma vida corrida, que nós não temos tempo para praticamente nada. É impressionante, né? Tudo é rápido, tudo é o momento da pressa, né? Foi como a gente estava ouvindo. A pessoa vai ligar o computador, se não ligar rápido, atrasou um segundo, pronto, já está demorando. Então, nós vivemos sem tempo para nada. E aí, você acha que, olha só a desculpa para o nosso Senhor: Senhor, eu não tive tempo, faltou tempo de ir para uma igreja, faltou tempo de ler uma palavra, faltou tempo de refletir sobre a minha vida. Já pensou, irmãos? Isso não é fruto, né? Seguindo aqui, ó, versículo de número 5: e tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. Olha só: e a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Irmãos, se você pegar ao longo da história, muitos profetas vieram pregar a palavra, né? Muitos profetas lá no Antigo Testamento. Aí nós temos aí os discípulos no Novo Testamento pregando a palavra, e eles foram o quê? Perseguidos, mortos. Então está aqui a representação disso. Muitos foram mortos, muitos morreram, porque a humanidade não aceitava a palavra. A humanidade não aceita o Evangelho, irmãos. Não se espante, não espere, que seria muito bom que todo o Brasil se convertesse ao Senhor. Essa é a nossa vontade, irmãos. Mas não se assuste por ver a humanidade caminhando para a perdição, porque a humanidade tem rejeitado ao Senhor, irmãos. E assim como a gente vê na Bíblia, pessoal, as pessoas que rejeitam o Senhor também recebem a rejeição dele em algum momento. Eu creio que não é porque você chamou uma pessoa para vir para a igreja, ela não quis, pronto, está rejeitada. Não é isso, irmãos. Não é isso. Mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, e quando chegar a morte dessa pessoa, se ela morreu rejeitando a palavra de Deus, triste é o fim dessa pessoa, irmãos. Triste é o fim. Então, mais cedo ou mais tarde, as pessoas, irmãos, elas vão querer estar aos pés do Senhor. Pena que muitos vão só depois da morte ver isso, né? Porque depois da morte, irmãos, a alma segue viva. Isso é uma discussão enorme, né? Mas nós cremos que a alma segue viva. Tem vários versículos bíblicos. Nós cremos que a alma nunca vai morrer. A Bíblia diz que a alma perece, claro. A alma que perece é aquela daquela pessoa que não foi salva. E a alma que viverá eternamente com o Senhor é aquela que foi salva. Mas a Bíblia fala, irmãos, do lago de fogo também. O lago de fogo, ele não se acaba, ele não consome o seu fogo. É a eternidade dos não salvos. Essa é uma verdade, irmãos. Por isso que o Evangelho, irmãos, tem que ser visto como algo muito sério. O Evangelho, irmãos, é uma porta aberta. Jesus disse: eu sou a porta. É uma porta aberta para a salvação das nossas vidas. Você imagina quantas pessoas já não morreram rejeitando o Senhor, irmãos? Quantas pessoas que se dizem ateus e sentem orgulho disso. Olha, eu sou ateu, e zombam de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que de Deus ninguém zomba. Eles acham que estão zombando de Deus. Eles acham que Deus, está num chororô tremendo por conta das palavras que eles têm dito. Até pouco tempo atrás, um comediante aqui no Brasil fez vários ataques contra Deus, blasfemando contra Deus. E a impressão que dá é que eles acham que Deus está se ofendendo muito com isso. Não está, irmãos. O mundo espiritual, irmãos, está muito atento com a palavra de Deus.
E certamente, irmãos, se esse comediante, como milhares de outras pessoas, não se arrependerem, eles encontrarão a perdição eterna. Não é o que nós queremos, irmãos, não é. Quando a gente prega isso, parece que a gente quer. Irmão, se a gente quisesse a perdição das pessoas, a gente não pregaria a remissão dos pecados, o arrependimento. Nós estamos aqui sempre falando disso. Nós queremos que a humanidade se salve. Por isso que nós pregamos palavras assim. Mas a humanidade precisa acordar. Agora diz aqui, versículo 6: tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por último, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Bom, agora eu pergunto, quem é o filho, irmãos? O filho é Jesus, né? Jesus foi o Filho de Deus entregue pelos nossos pecados. Então aqui o dono da fazenda disse, né? Eu vou enviar meus filhos. Eu vou enviar o meu filho. Eu vou enviar o meu filho. O Isaac tirou aqui a minha. O Isaac correu para lá, tirou. Eu falei, meus filhos. Não é meus filhos, tá, irmãos? Deus tem um filho, né, que entregou na cruz Jesus. Aí nós sim somos filhos de Deus, né? Então o Senhor entregou o seu filho, assim como diz aqui na parábola. Entregou Jesus. E aqui diz na parábola: eu vou enviar meu filho e eles terão respeito. Ele enviou o filho dele e fizeram o quê? Mataram Jesus. Isso aqui é uma representação com a nação de Israel, irmãos. Porque a nação de Israel era para o quê? Para ter recebido Jesus. Mas é claro, eles rejeitaram Jesus, eles mataram Jesus, e muitos rejeitam até hoje, né, a vinda de Jesus. Muitos judeus não creem que Jesus foi o Messias que veio. Muitos judeus aguardam, né? Então a religião judaica ainda aguarda a chegada do Messias. Ora, com tantos profetas judeus que profetizaram sobre a chegada do Messias, tantas características que comprovaram que Jesus foi o Messias, muitos não acreditam. É isso. Então eles rejeitaram, está aqui profetizado, né? Eles rejeitariam, e rejeitaram mesmo, mataram Jesus. Agora olha só que interessante, irmãos, versículo 7: mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Foi isso que fizeram com Jesus, mataram e jogaram Jesus fora da cidade de Jerusalém, né? Mataram do lado de fora da cidade. Irmãos, olha só, o mundo hoje, eles fazem isso. Eles querem o mundo para eles querem tudo para eles. A pessoa não parece que a pessoa não pensa que um dia ela vai morrer, irmãos. Essa é a impressão que dá quando a gente olha para a humanidade, né? Então, quando chegou a pandemia, vocês viram que foi um Deus nos acuda. Muitas pessoas, lamentavelmente, morreram, irmãos. Muito triste isso, né? Agora, ali muitos refletiram, muitos procuraram seus psicólogos, muitos tomaram medicamentos, porque nunca tinha visto algo daquilo. Foi terrível. Agora, passa-se um tempo, parece que a humanidade se esquece que um dia ela morrerá, irmãos. Que nós somos tão frágeis que basta um vírus chegar que acaba com a humanidade, irmãos. Um desespero. E o que é da nossa alma, irmãos? E o que é do nosso amanhã? Quem somos nós, irmãos, para nos preocuparmos tantos assim? Por que nos preocupamos tanto com o dia de amanhã? A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor. Assim como o Senhor veste uma erva do campo, cuida dos pássaros, o que dirá de nós, que somos a imagem e semelhança do nosso Deus? Ele cuidará de nós também. Irmãos, a nossa preocupação, vou dizer aqui, a nossa preocupação é em vão. É em vão. Então hoje nós encontramos muitas pessoas ansiosas. Eu preciso me controlar todos os dias, porque se eu permitir, eu fico em crise de ansiedade, ansioso, querendo resolver logo as coisas, fazer logo, porque isso, porque aquilo. É em vão, irmãos. A nossa ansiedade, o nosso desespero é em vão. Não adianta nós queremos resolver com a força dos nossos braços, com as nossas mãos. Nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, na mão do nosso Deus. Louvado seja Deus. Versículo 9:
Que fará? Olha só esse versículo. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Então, olha só. Depois de tudo isso, vieram várias pessoas cobrando o fruto que era de direito. Eles não entregaram. Não, isso aqui é nosso. A minha vida é minha. As pessoas falam isso. Isso aqui é meu. Isso aqui não é de Deus, não. Ok. Aí vem o filho cobrar os frutos. Não, a gente não recebe nenhum filho. Ok. Agora a pergunta aqui: o que será que o Senhor da vinha vai fazer? Então, essa é uma pergunta muito sábia que Jesus colocou aqui. O que será que Deus vai fazer com essa humanidade, irmãos? Para muitas pessoas, Deus não vai fazer nada. Para muitas pessoas. Então hoje, eu até oriento os irmãos, tome muito cuidado com pregações da internet. É claro que você vai ouvir uma pregação, a gente coloca a nossa pregação também, não é verdade? Mas o que eu quero orientar os irmãos? Cautela. Porque hoje o que nós temos são pregações, irmãos, que não condena ninguém. Essa semana eu estava ouvindo um pastor pregando. Ele dizia: não, porque hoje os pastores só pregam o evangelho da condenação, não tem o evangelho do amor. Irmãos, mas sabe, se você ler por exemplo o livro de Apocalipse, ali condena muitas pessoas, irmãos. As parábolas de Jesus condenam muitas pessoas. Nós temos que ouvir esse tipo de pregação. Então, o evangelho do amor, o que é o evangelho do amor, irmãos? Algumas pessoas estão colocando o evangelho do amor como que a igreja não pode falar absolutamente nada, por exemplo, contra pecado. Não pode. Isso é evangelho do amor. Não é, irmãos. Eu entendo que o evangelho do amor, o que é o evangelho do amor, irmãos? O amor é Jesus. Então, o que é pregar o evangelho do amor? É pregar que Jesus veio para o mundo, morreu na cruz para nos salvar, mas nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Isso é evangelho do amor. Mas não, eles querem colocar que o evangelho do amor é você poder viver do jeito que você quer e ninguém pode falar nada. Isso não existe, irmãos, na Bíblia. Você vem para a igreja para você ser confrontado, para você ser ensinado, para você ser orientado, para você ser salvo em nome de Jesus através da palavra, né? Não é só da igreja, mas da palavra, em nome de Jesus. Eu não creio, irmãos, que há salvação sem o evangelho. Eu não creio que há, irmãos. Desde quando se instituiu o evangelho, a palavra de Deus, isso aqui é o nosso caminho, irmãos. Nós cremos dessa forma, que a palavra de Deus, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, que o verbo se fez carne. O verbo, o que é o verbo, irmãos? O verbo é a palavra. Então Jesus é a palavra, e essa palavra se fez carne, foi quando ele veio ao mundo como ser humano. Então, o evangelho, irmãos, é o próprio Deus, é o próprio Senhor. É a palavra dele, nós cremos dessa forma. Muitos não acreditam, né? Tudo bem, já era esperado. O Senhor já nos orientou sobre os falsos profetas, que se colocariam contrário ao evangelho, contrário àquilo que o próprio Senhor falou. Como é que pode um homem ter autoridade para mudar o que Cristo disse, irmãos? Isso não pode, não faz sentido. Então, o que fará, versículo 9, o Senhor da vinha? Olha só o que diz: virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Então aqui está falando de destruição, irmãos, condenação. Então o que é que Deus vai fazer com um povo que o rejeita, que mata o seu filho, que mata os seus enviados, que mata os seus profetas? Ele não vai fazer nada, não. Ele vai destruir essa nação, irmãos. Por que vai destruir? Porque a nação tem o rejeitado. O que nós temos que fazer? Buscar a Deus, irmãos. O que nós temos que fazer? Pregar a palavra de Deus com amor. É claro, irmãos, que eu estou pregando isso aqui na igreja. Quando eu vou evangelizar uma pessoa na rua, eu não chego e falo: olha, Deus vai te destruir. Eu não costumo abordar dessa forma. Não costumo. Já ouvi pregadores que abordavam dessa forma. A não ser que sejam o Espírito Santo mandando fazer para aquela pessoa especificamente. Eu não costumo, mas eu costumo falar: olha, o tempo está próximo, Jesus está voltando, vamos para a igreja. Até porque a gente não adianta forçar a pessoa, ela tem que vir, ela tem que entender isso, ela tem que entender que ela precisa disso. Até porque senão ela não se converte, né, irmão? Se ela não entender que há uma necessidade, ela não vem. Mas a gente precisa o quê? Amar as pessoas. Agora, irmãos, uma igreja aberta. Nós estamos aqui, irmãos, não há uma cobrança de ninguém precisa pagar nada.
Nós ensinamos dízimo e oferta, mas ninguém te cobra, você é obrigado a fazer alguma coisa. Se você não der oferta, você não pode acompanhar o culto. Jamais, irmãos, jamais poderíamos, fizemos ou faremos isso, porque não é bíblico, né? Agora, irmãos, o evangelho é de graça, é gratuito. Nós estamos aqui por amor, nós convidamos as pessoas por amor. Se isso não for o amor ao próximo, eu não sei o que é o amor, irmãos. Eu não sei, porque as pessoas falam, não, vocês não amam o próximo. Meu Deus do céu, irmãos, nós estamos aqui para receber qualquer tipo de pessoa, não há distinção. Aqui pode entrar um milionário, mas a chance de entrar um pobrezinho é muito maior, irmãos, é muito maior, e será muito recebido, como muitos já entraram e foram bem recebidos. Então quer dizer, se isso não é o amor para o mundo, eu não sei o que é, irmãos. Se nós estamos aqui para pregar a verdade, irmãos, nós temos a coragem de falar para a pessoa aquilo que não vai lhe agradar, mas aquilo que certamente o salvará. Se isso não for amor, eu não sei o que é. Agora o amor é o que? É bater nas costas de uma pessoa e falar, olha, pode continuar do jeito que você está tudo bem. Isso não é amor, irmãos, porque no dia que o Senhor vier cobrar os frutos, Ele vai falar, você fez errado. Não, mas é que o pastor orientou daquele jeito. O pastor errou. Então nós temos que entender a palavra como ela é. Glória a Deus. Vamos encerrar aqui, versículo 10. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. A pedra rejeitada foi Jesus, tá bom, irmão? Só para os irmãos entenderem. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, e buscavam prendê-lo. Versículo 12. Mas temiam na multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. Então é isso, irmãos, eles sempre quiseram prender Jesus, eles sempre quiseram crucificar Jesus, matar Jesus. Fizeram isso, né? Prenderam, crucificaram, mataram. Era um plano de Deus. Jesus ressuscitou e tudo seguiu, irmãos. Então, a humanidade, irmãos, não sei aqui dizer, né, quantos por cento, enfim, não é essa a questão, mas boa parte das pessoas, elas não estão recebendo a palavra de Deus. E o pior, muitos que recebem ainda desistem. Como diz aquela parábola, que as sementes foram jogadas em diferentes terras. Numa parte da terra o sol queimou, outra parte vieram as aves e comeram, na outra tinha espinhos, até que uma foi semeada em boa terra e cresceu e deu seus frutos. É uma parábola de Jesus também. Então olha, irmão, olha só, muitos que ouvem a palavra ainda vão desistir, ainda vão deixar, que não seja o meu, que não seja o seu caso, que não é fácil a caminhada requer muito cuidado, a caminhada com Cristo requer muita atenção, paciência. Vai ter dia que você não vai querer vir para a igreja, você vai estar cansado fisicamente, vai estar cansado espiritualmente, e nós temos que nos apegar a Deus, irmãos, sabe? Mas tudo é uma fase. Tem fase que a gente está um pouco mais cansado espiritualmente, tem fase que a gente está mais animado. Então a gente tem que o quê? Que manter uma sequência. Não é sempre que você vai estar cansado, também não é sempre que você vai estar numa disposição. Você vai ter momentos que você vai, irmãos, você vai ter que, sabe, se apegar nos pés do Senhor mesmo, falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor não tiver misericórdia, eu desvio. Se o Senhor não tiver misericórdia, eu vou correr para o pecado. Tem misericórdia, segura firme, irmãos, que Deus vai te sustentar. É isso, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração? Glória a Deus. Fechem os olhos em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti. Meu Deus, nós precisamos a cada dia nos apegar ao Senhor, precisamos ser sustentados por Ti, Pai. Meu Deus, nós caminhamos numa velocidade muito rápida. Nós estamos em alta velocidade, Pai. Nós podemos perceber a humanidade como ela está caminhando, e isso demonstra, Pai, que rapidamente os sinais têm mostrado isso. Nós estamos chegando, meu Pai, no fim de todas as coisas.
A humanidade tem se esfriado, as pessoas têm o rejeitado. Muitos que estão numa igreja hoje, talvez amanhã não estarão mais, por conta das circunstâncias. Então nós temos que ter muita atenção. A tua palavra diz que aquele que está de pé deve cuidar para que não caia, para que não desvie, para que não desanime. Meu Pai, nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que entender que precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a vida dos irmãos, abençoe a cada um presente nesta noite, nesse culto, aqueles que irão nos acompanhar também pela internet. Não são tantas pessoas que nos acompanham pela internet, Pai, mas nós estamos tentando fazer nossa parte. Abençoe, Pai, abençoe a igreja, abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. E nós te louvamos, Pai, porque sempre o Senhor tem nos alertado, sempre o Senhor tem nos ensinado. É melhor estar em alerta, Pai, do que estar ali fadigado, cansado num canto, desanimado. É melhor estar sempre em vigia, vigiando e orando, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém, pessoal? Amém. Louvado seja Deus. Nosso Deus tudo pode. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora, que é a oração final, tá bom? Para a gente encerrar o nosso culto. Deus abençoa a todos. Eu tenho a certeza que o Senhor visitou a vida dos irmãos. E a palavra de Deus sempre é poderosa, irmãos. Às vezes a gente prega sobre salvação, Deus opera a cura. Às vezes a gente prega sobre cura, Deus opera a salvação. E a palavra de Deus sendo pregada, Deus sempre irá operar grandes sinais e maravilhas. Amém? Vamos fechar os olhos e fazer essa oração final? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pela palavra de hoje, pelas orações, pela vida dos irmãos. Pai, nós colocamos todos diante do Senhor. Abençoe cada vida, abençoe o trabalho, dê saúde para o teu povo, sabedoria, inteligência, capacidade. Meu Pai, abra as portas que estão fechadas, ajude, fortaleça o teu povo. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, leve todos em segurança, em paz, dando vitória para o seu povo. Em nome de Jesus, amém. Amém? O culto está encerrado, irmãos. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Quem trouxe suas ofertas, fiquem à vontade, tá bom? Deus abençoe. Pai, Deus abençoe.